Estás a dizer que as reformas que Não, por exemplo, não tem a ver com subsídio, porque tem a reforma, por exemplo, estamos a falar de um que não é calculado de acordo com o vencimento durante toda a vida. Não necessariamente. Estamos a falar de outros sistemas, por exemplo, a pensão de um ex-presidente da República, por exemplo. Sim, já estou Em termos proporcionais, aquilo que escapou a vida toda não respeita, vou dar um exemplo, não respeita a pensão que ele vai oferir no fim. Ou seja, há uma majoração daquilo, uma grande majoração. Há muitos casos. Em relação aos impactos das subvenções vitalícias, já era um grupo grande que já acabou. Acabou e que quiseram voltar a trazer, mas depois se calhar arrependemos-se. Muito bem, terminei. Só para acabar que também, embora tenha-se o que é factual é que há um abandono aos idosos pelo Estado. Ele tem uma reformas baixas, como foi aqui dito, e como disse o se calhar, o que é demasiado, as reformas que são mais altas, se calhar o problema também poderá estar por aí. Depois o complemento social a idosos foi cortado, as taxas moderadoras, os investimentos do Estado no acompanhamento dos idosos, na falta de apoio domiciliário, o custo dos medicamentos, falta de comparticipação, isso continua a existir e não vejo medidas tomadas para combater estes aspectos que estão a acontecer no nosso país. Muito bem, muito obrigada por esta intervenção. Portanto, foram levantadas algumas questões, nomeadamente o abandono dos idosos por parte do Estado. A questão às vezes pode ser reversível, de certa forma, se pensarmos quem é que abandona os idosos. É o Estado, são os próprios filhos, é a sociedade, não é? A questão, apesar de tudo, envolve-se aqui de algumas realidades que importa discutir. Mas, centrando o nosso debate mais na nossa realidade local, a pergunta que se segue é que respostas e que apoios é que existem a nível do Conselho de Maranhão? Enfim, aquilo que foi aqui levantado demonstra claramente que o tema idoso é um tema multifacetado, envolve muitas variáveis e, portanto, acaba por ser um tema complexo, se o quisermos abranger com alguma profundidade. Eu diria que a primeira, para falarmos sobre as respostas sociais, eu diria que a primeira resposta social que deve existir, e nessa matéria estamos todos responsabilizados, é a família. A família é a primeira resposta social. Eu, por isso mesmo, é que colocava a questão se é que isto não está invertido, de certa forma. Porque eu acho que é muito simples. O processo mais simples é sempre desresponsabilizar-nos e dizer a culpa é do Estado. É sempre do Estado. Mas quem é o Estado? Sim, é isso. É um discurso generalizado, mas de desresponsabilização. E esquecem-se aqueles que têm esse discurso, esse pensamento de que para ter uma qualidade de vida que hoje se nos apresenta, alguém tem que fazer sacrifícios. E de facto parece assim uma linguagem assim, um pouco simplista, mas se calhar temos que fazer por aqueles que fizeram alguma coisa por nós. E portanto é por isso que eu digo que a primeira resposta social deve ser a família, mas a família também é atacada de certa forma do ponto de vista económico, porque o património pensionista, como já foi levantado também, vai sofrendo reduções ao longo do tempo, e o património per capita da própria família, por razões de desemprego e até pela diminuição de salários, também vai sendo afetado. Relativamente à nossa resposta social, nós para sabermos se temos uma boa ou má resposta social, temos que fazer um estudo e identificarmos os determinantes que justificam ou não a existência de uma resposta social. As respostas sociais que são conhecidas, são convencionadas e são regulamentadas, são, por exemplo, o centro de dia, o centro de noite, o centro de convívio, SAD, o serviço de apoio domiciliário, e depois o fim da linha, que são as chamadas ERP ou estruturas residenciais para idosos, que tinham o nome de lar de idosos. Portanto, são essas respostas sociais que estão, enfim, no terreno e que, segundo um estudo de uma tese de doutoramento que foi feita na Universidade de Minho, dizia que essas respostas sociais, do ponto de vista espacial, e assim para nos enquadrarmos, são eficientes. Ou seja, as respostas sociais que existem hoje, do ponto de vista da estrutura, do seu posicionamento no território português, é eficiente
e identificava a causa é o facto de que essas IPSS, essas respostas sociais, são monitorizadas pelo Estado e pela Segurança Social. E, portanto, tem uma legislação muito rígida no que diz respeito à resposta que tem que ser dada e à qualidade da resposta que tem que ser dada. Em Amarante, eu tive cuidado de trazer aqui uns números simples, e eu vou abordar a coisa de forma simples, porque não temos tempo para muito mais. Na nossa comunidade intermunicipal, Tânia e Sousa, temos em Penafiel Amarante, Marca Novenses, Bairro do Sul, Baixo um total de 32.000, quase 33.000 idosos. Em Amarante são próximo de 9.000, um bocadinho mais de 9.000 idosos. E temos uma capacidade de resposta social que atinge 419 pessoas. Ou seja, temos uma resposta de 4,62% entre aquilo que é a resposta social existente e aquilo que podem ser os idosos potencialmente necessitados de resposta social. Não é pelo facto de haver idosos que há necessidade de resposta social. Porque se a primeira resposta social for a família, se a família tiver condições de cuidar do idoso, e até o idoso pode ter uma saúde, uma vida plena, que lhe permita que não tenha necessidade de recorrer a essas respostas sociais, portanto não recorre. Dizer que este número é baixo ou é alto, não há nada que me diga que este número não é suficiente. Não é? Agora, se o compararmos com aquilo que são as respostas sociais nos outros municípios, nós verificamos que em Baião a resposta representa 6,47% da população idosa. Portanto, um bocadinho maior do que em Baião. E quantos idosos temos em Baião? Em Baião são identificados aqui, segundo os dados são da Portada, de 2011, e as respostas sociais que eu aqui identifiquei vêm na Carta Social. E o número de idosos em Baião são 3.000, quase 3.900 idosos. Bem menos, tenho a já de lá de 9.000, não é? Sim, Sim, não quero sim, mas dizer. eu estou a falar em termos de proporção porque aqui há dentro daquilo que são o lar residencial, centro de dia, lar de idosos e serviço de apoio domiciliário, há 419 respostas, não é? 419 respostas para nós. E em Baião tem 257 respostas para 3.900. Marca Novenses tem uma resposta 5.1 de 5,5 e Penafiel 6.15. Portanto, do ponto de vista comparativo, parece-me que Amarante está relativamente próximo, com um número inferior àquilo que se verifica nos outros lugares. Mas o problema é muito maior do que esse. Primeiro, porque os idosos têm uma variabilidade muito mais, ou seja, são muito mais voláteis do ponto de vista da sua fragilidade, da idade avançada. Portanto, os números que são hoje podem não ser os números da manhã. E há necessidade de criar condições para monitorizar de forma sistemática estas situações, para que se possam dar respostas, que são as respostas convencionais, de forma rápida, e depois se possa estar atento àquelas que são as novas necessidades. Por exemplo, dou como um caso muito particular as doenças de Alzheimer. Portanto, cada vez mais o idoso tem problemas de Alzheimer. Isso obriga a uma resposta completamente diferente daquilo que é hoje o serviço normal de um aéreo ou do serviço de domiciliário. Não é? Portanto, e depois há outra questão que me parece pertinente e eu vou levantá-la aqui para terminar. Devemos estar muito atentos à situação financeira destas IPSS, porque elas não conseguem dar respostas por variedíssimas razões. Aliás, a receita das IPSS depende só de duas variáveis muito simples. São as finanças públicas e da comparticipação dos utentes. Mas depois, se reduzirmos isto a uma questão mais minuciosa, verificamos que quase 80% vem das transferências públicas, porque 50% vem de forma direta e o restante vem de forma indireta por via das pensões. Portanto, há aqui estas instituições têm que ser apoiadas pelas autarquias, nem que seja mais para elevar a qualidade da sua prestação da resposta social e aumentar a sua eficiência como instituição. Ou seja, ter uma gestão mais profissionalizada e diversificar, de certa forma, a sua capacidade de financiamento. Porque se continuarmos com estas restrições económicas
e com uma escassez de recursos financeiros elevada, não é a falta de vontade da sociedade civil de dar uma resposta social aos idosos, é a sua incapacidade clara de o poder fazer. Muito obrigada, Domingos. O pergunta é mesmo, ou seja, lembrando que respostas e que apoios é que existem no Domingos a ponto de nos traçar já aqui, digamos assim, um perfil em termos de números, quantos idosos temos, que capacidade ou que respostas em termos de porcentagem é que temos. Portanto, contas feitas, isto poderá dizer-nos qualquer coisa como o que é exatamente. Pegando nos números do Domingos e como o Domingos estava a dizer, eu acho que os 4% que estavam representativos para Amarante, os 6% de Baião, são apenas indicativos. Se calhar os nossos 4% têm uma maior eficiência do que os 6% deles. Isto tem a ver com as necessidades do idoso. Também temos de separar que o ser idoso não significa o ser dependente de alguém. Não é? Estamos a falar que a esmagadora maioria dos idosos com os 60, 70 anos são pessoas, apesar de saírem da reforma, são pessoas autónomas que conseguem gerir a sua própria vida, ou seja, não dependem de terceiros para subsistir. Eu acho que toda esta problemática, é o que estamos vindo aqui a debater, leva-nos a todos os debates, de certa forma, a cada um dos debates que estamos tendo até agora. Isto é o resultado de um conjunto de fatores. Se é verdade que hoje temos poucos jovens, ou uma população jovem mais diminuta, deve ser um fator, como já vimos, da imigração, a fraca taxa de natalidade, e chegamos hoje a este momento em que se prevê que estaremos quase num estado de ruptura, isto é, daqui até alguns anos à frente iremos entrar num estado completamente de rupturas que não conseguimos suportar tamanhos encargos. Se calhar não só tanto assim, eu acho que, como comecei a fazer na minha primeira intervenção, acima de tudo é uma questão cultural. O que a Rita falava do idoso não querer sair de casa é um facto, mas também muitos que querem não conseguem, porque não têm possibilidades para sair. Ou seja, temos sempre de enquadrar, estamos sempre em algo muito subjetivo. É muito difícil quantificar a quantidade desses idosos que estão em casa porque querem estar em casa, e aqueles que estão em casa porque não conseguem ir para um lar onde teriam melhores condições. Sem dúvida que Portugal possui uma legislação a nível de lares, quer centro de dia, quer o Estado, o Serviço de Apoio Domiciliário, das mais exigentes na Europa. Podemos dizer que todos estes lares novos que seguem, todas estas infraestruturas que seguem as regras vigentes, têm condições que não existem em nenhum lugar da Europa. Mesmo os países mais ricos, os países nórdicos, não têm uma legislação tão rigorosa como a nossa. Nós temos diversos sistemas, quer controle do ar, quer controle de temperatura, que não lembra, nesse aspecto, estamos muito bem fechados. O problema é a resposta que essas mesmas infraestruturas conseguem dar à população. É esse o grande problema. Porque, efetivamente, temos IPSS que tentam dar, que são um pilar fundamental das sociedades, e no município de Amarante não é diferente. Os IPSS que têm, na grande maioria, dão apoio às populações idosas que existem. Contudo, existe logo aqui. Deixa-me só dar uma nota da importância que estava a dizer. As IPSS, em termos de valor acrescentado de produto, representam mais do que algumas indústrias em Portugal. Do ponto de vista do emprego, do ponto de vista dos consumos intermédios que têm. Efetivamente, organizações têm um papel muito preponderante na própria economia. Mas o grande problema que se debate das IPSS de hoje é aquilo que elas conseguem fazer com aquilo que recebem. Porque essas IPSS funcionam através de protocolos, não são precisos com a Segurança Social. Esse protocolo estabelece o número de pessoas que eles vão poder abranger. Mas imaginem um protocolo que uma determinada IPSS faz para 20 utentes, por exemplo, de lá. O problema é que o aumento dessa capacidade é muito difícil nessa negociação com a Segurança Social. E vem-se muitas vezes porque as pessoas chegam a estas IPSS a pedir ajuda e têm-se de desdobrar esforços para que consigam dar resposta não aos 20 que estavam contratados, mas aos 30 ou 40. Isto é, temos de analisar também a agilidade que estas pequenas grandes empresas, não é? Pequenas grandes organizações, conseguem ter um papel preponderante. Porque se nós formos a montantes, se eles seguissem aquilo que lhe era estritamente pedido, havia um número muito mais alargado de pessoas idosas que não receberia qualquer apoio. E eu acho que esse é um dos assuntos que se deve abordar e um dos assuntos que se deve debater o porquê de não estes aumentos. Mas apesar dessa dificuldade
resposta e de capacidade, as IPSS não têm registado incumprimentos. Ou seja, eu fiz um estudo há pouco tempo sobre isso e, apesar do património pensionista ser diminuto e haver cada vez mais dificuldades, as pessoas andam sempre a cumprir os seus compromissos. O que está aqui em causa é que, como são assinados protocolos e os valores são fixos, se o nível de despesa aumentar, a receita não aumenta, eles não têm controle sobre a receita. E muitas das vezes entram em ruptura financeira, por isso é que a viabilidade destas instituições tem que ser trazida a debate público, porque as pessoas julgam de facto que elas têm recursos quase que limitados e conseguem dar resposta a tudo aquilo que são as necessidades das pessoas. E de facto isso não é eficaz. E mesmo complementarizando a resposta social que é dada por estas instituições e com aquilo que é feito pelos departamentos das autarquias do apoio social, do programa de apoio social, essa complementaridade muitas das vezes não é suficiente para dar resposta às necessidades sociais. E estas IPSS são muitas das vezes instituições muito politizadas e têm grandes problemas de gestão de recursos. Já se fez referência a isso em variedíssimos estudos, que há necessidade de aumentar a sua eficiência, ou seja, aumentar o output utilizando os mesmos recursos. E isso carece de gente especializada para se poder fazer isso, tanto do ponto de vista da gestão, como do ponto de vista da organização e do funcionamento das próprias IPSS. Eu trago isto a debate e reforço essa ideia, porque de facto esse estudo da Ana Sousa, até que foi patrocinado pela unidade do BCP, portanto não é um estudo que está na internet, mas quem quiser, se alguém da autarquia nos estiver a ouvir, se quiser, terá que se dirigir à Fundação Unidade do BCP para obter esse estudo. É um estudo muito interessante, porque refere claramente que as pessoas estão afastadas desta realidade e desta dificuldade das IPSS. E também elas próprias estão afastadas dessa realidade, julgando que esses protocolos que são assinados e que o Estado estará sempre por detrás da sua ação. E aquilo que se vem verificando, e algumas já têm feito isso, essencialmente as mediadoras, porque estão nesta questão social há séculos, podia dizer isso, há séculos, e já têm tentado diversificar as suas fontes de financiamento. Concordando com o que estás a dizer, o único senão é que todo esse apoio, esse apoio técnico, carece sempre propriamente de recursos. E é esses recursos que faltam, na grande, diria mesmo, em todas as IPSS conhecidas do nosso Conselho. É essa capacidade para dar resposta, porque a vontade, e eles estão no terreno, são melhor que eles, ninguém consegue dar esse apoio. São o que conhecem as pessoas, são aqueles técnicos que dentro das suas possibilidades, ou fazem muito mais do que as suas possibilidades o permitiriam, conseguem dar esse apoio evidentemente sustentável às pessoas que ele necessitam. E acho que a atitude e a visão política deve partir um pouco por aí. Se calhar voltamos ao início à fase económica, porque as IPSS recebem uma porcentagem que vem do protocolo e uma porcentagem que vem da reforma da pensão do próprio pensionista. Se essa pensão for diminuída em relação à porcentagem, vai ser sempre um apoio muito insignificante. Muito bem, muito obrigada. Também estamos quase no final do nosso programa, temos ainda 10 minutos de debate. A pergunta mantém-se ainda até ao final desta ronda, porque já assim. Luís Miguel, em termos de Amarante, o Conselho está preparado, está bem equipado, digamos assim, para responder socialmente às necessidades dos nossos idosos? Não, eu julgo que não está totalmente preparado para responder. Tenho aqui uma situação particular que não tem propriedades patrimónias e não há aplicação de propriedades patrimónias com vagas ao mesmo preço. Por isso, de uma ou outra forma, não está preparado para. Mas pertence ao Juízo de nossa casa na região, penso que isso, infelizmente, é uma norma geral. Eu queria também falar em que me esquecer. Um dos motivos de haver mais idosos agora não é culpa do governo, é culpa do melhoramento da medicina, dos esforços médicas, etc., que levam a esperança média de vida. E, por outro lado, a crise, as pessoas, o medo ao desemprego, etc., faz com que as pessoas sejam
pais cada vez mais tarde, o que leva por aí ao aumento do número de idosos. Claro, era o que já dizíamos há pouco, que também já tínhamos trazido de rastro aqui a debate, o tema que lá está da baixa natalidade. Aqui de um lado da balança temos a baixa natalidade e do outro temos precisamente o aumento da esperança média de vida e o aumento do número de idosos. Rita, em termos de respostas e de apoios, como é que está? Mas deve dar passos muito sólidos e consistentes neste âmbito. Apesar da Maranta não ser dos conselhos aqui em Centro Norte mais envelhecido, tem um problema, que é o facto da população idosa estar maioritariamente isolada na nossa margem esquerda, que são zonas rurais, onde os serviços não chegam com tanta facilidade. E é por isso essencial fazermos aqui o que estamos todos a fazer, que é uma reflexão sobre políticas de bem-estar, políticas de proximidade e de envelhecimento ativo. E eu aqui queria realçar também o papel da rede social e do Conselho Local da Ação Social da Maranta, que é presidido pelo município, que tem feito realmente um trabalho meritório no diagnóstico social do Conselho, que o mais recente é 2013, e tem um plano de desenvolvimento social para 2014, onde estão elencadas uma série de medidas e iniciativas que implementaram. E nesse âmbito, permitia-me realçar a agenda cultural séria no eixo de desenvolvimento deste programa, que realizou iniciativas para os séniores que estão institucionalizados nas nossas IPSS durante todo este ano. Eu creio que uma iniciativa por mês, e teve iniciativas no Natal, no São Martinho, celebrou o Dia Mundial da Dança, o Dia do Idoso e realizaram o Passeio no Douro. São as iniciativas que me lembro assim de repente. Todas estas iniciativas que criam aqui sinergias entre as instituições e fazem com que os nossos idosos de vários pontos do Conselho convivam, são também uma forma de os manter despertos, e isto que nós temos de promover é envelhecimento ativo e saudável. Queria também realçar um protocolo muito recente, de dezembro, que a Câmara celebrou com a Sérgio Marante, para o apoio ao lar de idosos, que se consubstancia no apoio financeiro de 150 mil euros e foi assinado no final de dezembro. Tem também um papel essencial no apoio aos séniores, as universidades séniores, a Universidade Sénior instalada cá no centro da Maranta e a Universidade Sénior de Vila Ariane, que subsistem com base na boa vontade das pessoas e no voluntariado, e que têm um papel essencial. Creio que já teve mais de 200 alunos, segundo os dados que tive acesso, e tudo isto são elementos essenciais para a promoção do envelhecimento ativo. Eu achei muito engraçado o Domingos há pouco ter falado do Alzheimer, porque nós realmente temos de estar preocupados com estas questões da saúde dos idosos bloqueados. Eu não sei se estarei aqui a comentar uma inconfidência, se estiver, eles que me perdoem. Candidatou-se a uma bolsa da Fundação EDP, que é a EDP Barragem, com um projeto que tem como objetivo, como finalidade, apoiar a evidência e apoiar os doentes de Alzheimer. Eles ainda não sabem se foram selecionados ou não, mas realmente é muito bom que os jovens de Maranta, porque a ATS é constituída maioritariamente por jovens, é uma associação jovem, tenham este tipo de ideias e tenham este tipo de iniciativas que têm como objetivo ter âmbito nacional e que pretende dar a conhecer a demência, formar e apoiar os profissionais e não só os profissionais, mas os cuidadores, os familiares, ter também uma valência de apoio ao domicílio e a grande ambição deles é criar até um lar de idosos para dementes. Eles ainda não sabem se isto será aprovado ou não. Se for, é o projeto Cuidar. Cuidar também é uma arte. Será com certeza uma mais-valia muito grande para a Maranta, para a Maranta e para todo o país, porque o Alzheimer é uma doença que a todos nós nos deve preocupar, porque tão incapacitante que é. Queria também realçar muito rapidamente o papel do projeto Inflar, que desenvolve iniciativas em várias freguesias, numa lógica de envelhecimento ativo na comunidade, de preservação dos saberes, das tradições e também da internacionalidade. E o facto da Câmara também ter feito um esforço, fazer um esforço no sentido de melhorar os transportes, a educação social e realçar que neste orçamento municipal foi reforçada a verba na área social, que tem como uma das intenções é apoiar na adaptação de habitações em pequenas reparações de famílias carenciadas. E é por isso também queria aqui só deixar uma última nota
para que as PSS estejam atentas na necessidade de se reposicionarem neste mercado e aproveitarem todas as vantagens que o novo quadro comunitário tem neste âmbito, nomeadamente na construção ou na adaptação das suas infraestruturas a uma necessidade que a Marante tem, que é ter centros que sejam exclusivamente de noite. Muito bem, muito obrigada por estes números também e estes dados que acabamos de nos trazer aqui para o debate. João, estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas naturalmente a questão da tem-se ainda. Que avaliação é que podes fazer do nosso passado relativamente às respostas e aos apoios sociais existentes? Penso que as medidas que a Rita aqui nos disse que estão a ser adotadas na cidade de Marante, espero que sigam para a frente e que continuem a fazer normalmente o trabalho e essas atividades que têm feito, que é de louvar e faz com que os idosos se sintam, se calhar, mais úteis e espero que essas medidas possam dar frutos na nossa cidade. O Bloco de Esquerda propõe para a cidade de Amarante que um ponto que aqui posso realçar é a criação de tarifas especiais para idosos. Outra que já começou a ser adotada é transportes para os idosos, que já foi criado o transporte urbano e já vemos que alguma porcentagem da Amarante, os transportes urbanos são muito utilizados por pessoas mais idosas e isso é importante para a mobilidade dos mesmos. Também já era uma medida que o Bloco de Esquerda já defendia há algum tempo, mas foi adotada por esta Câmara e isso tem ajudado. Dentro dos limites da lei, a Câmara deverá reduzir a cobrança de IMI, em particular no que respeita às populações mais vulneráveis, e dar todo o apoio e informação aos municípios ao longo do processo de atualização para evitar enganos e erros. Defendemos também, e ainda defendemos noutra campanha e numa próxima, a presença ativa dos idosos na democracia local, através de mecanismos participativos, associativos ou de voluntariado em várias áreas. Pensamos que deve ser dado também todo o apoio ao espaço associativo e às iniciativas que sejam desenvolvidas por estas faixas etárias. E, para terminar, também defendemos que a autarquia deve desempenhar um papel liderante na articulação das respostas dadas pelos seus serviços, redes sociais das freguesias, organizações não governamentais, instituições particulares de solidariedade social, de modo a potenciar os recursos existentes e a fim de criar equipamentos e serviços de proximidade que deverão contribuir de forma preventiva sobre a pobreza, o abandono escolar, as exclusões, as discriminações, a solidão ou a violência urbana que esta faixa etária possa sofrer. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, João. Obrigada a todos por terem estado aqui connosco. Tem para mais um debate. Agradecer como qualidade de vida a essa grande pretensão de todos que estivemos neste debate. Deixamos também aqui algumas sugestões e possíveis soluções para o contrato. Estamos de regresso daqui a 2 semanas para mais um fórum da Juventude. Até lá, continuamos com a nossa